Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, eu preciso falar uma coisa aqui para vocês. Hoje vai ser um dia de milagres. Eu já estou aqui sentindo a presença de Deus. Enquanto eu meditava aqui na palavra do Senhor, Deus me trouxe uns versículos-chave que vão libertar a sua vida de toda amarra espiritual. Irmãos, o que veio no meu coração, no meu espírito, é que muitos de vocês estão como se estivesse diante de uma barragem. Sabe aquela barragem de água que fica segurando aquele monte de água e ela não deixa que a água flua, que ela saia daquele lugar? Assim também muitos de vocês estão a ponto de romper, de fluir no Espírito Santo, de ter uma vida mais íntima de Deus, mas tem talvez um único detalhe que está te travando, está te impedindo de avançar. É como se no fundo do seu coração você quer realmente Deus, você quer fazer a vontade dele, mas você fica muito agarrado ao passado. Ou então você fica agarrado a algumas coisas que te prendem e não te deixam avançar. Eu me lembro aqui agora de um exemplo em que Jesus, ele está diante da multidão, ele está ensinando milhares de pessoas e de repente ele começou a aprofundar mais os seus ensinos e trazer palavras mais duras. E ele chegou a dizer o seguinte: quem não morrer para si mesmo, quem não abandonar a sua velha vida, não é apto para ser o meu discípulo, não está pronto ainda. E ele começou a falar tantas coisas difíceis de ouvir, que a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos, além dos 12, porque não tinham só os 12 que seriam os apóstolos, mas tinham vários outros, muitos desses abandonaram Jesus e voltaram para a sua velha vida. E aí então Jesus vira para Pedro, para os outros discípulos, e ele pergunta: e vocês? Vocês também querem ir embora junto com eles? E então Pedro faz uma das declarações mais lindas de toda a Bíblia, e ele diz: Senhor, nós vamos para onde? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Irmão, sabe o que diferencia a multidão de um verdadeiro discípulo? É que a multidão, ela tem um plano B. Entendeu? Se algo der errado, se começar a ficar muito difícil, se a vida com Cristo, com Deus, começar a apertar muito, através das perseguições, das provações, eu sei aonde eu vou me refugiar, eu sei como eu vou escapar. Irmãos, às vezes o maior problema não é o diabo, às vezes o problema não é as pessoas, mas o problema é aqui, é o nosso coração. Porque se você desistir, se você renunciar à sua fé, se você olhar para trás, o próprio Deus disse: eu não terei prazer nessa alma. Irmãos, isso é muito sério. Eu me lembro de uma vez, eu já contei esse testemunho uma vez aqui no meu canal, mas eu vou contar rapidinho só para você entender. Eu me lembro que eu era novo convertido e eu já tinha tomado a decisão de seguir Jesus, estava contando isso para todo mundo. Aqui na minha cidade, muita gente me conhece a minha família, então foi um grande testemunho. Muita gente estava se convertendo, estava assim impactado, porque pela vida louca que eu tinha antes, né? Uma vida de vícios, de pecados, tanto pelos meus trajes, né? E aí de repente Deus me mudou completamente, de dentro para fora. Só que então, irmãos, dentro de mim começou a me vir uma saudade do mundo. Sabe como é que é? Uma saudade de viver as coisas que eu vivia antes, porque apesar de ser escravo do pecado, apesar de ser escravo do diabo, né? Essa é a verdade. Tive os meus momentos de prazer, entendeu? Inclusive as sensações que a droga traz são boas, mas parece que por um momento o diabo ele me cegou e ele não me deixou ver as consequências que eu sofri em tudo isso, nesses exageros da vida. E foi então que um dia eu tomei a decisão de ir numa igreja, uma igrejinha pequenininha aqui na minha cidade, e eu tomei a decisão de que fosse o último dia de culto da minha vida. Isso mesmo. Eu queria ir lá para me despedir de Deus. Olha isso, irmãos. Porque eu pensei assim, eu tô com 18 anos, eu ainda sou virgem, eu vou ter que esperar o casamento para ter relação sexual. Outra coisa, eu tô muito novo ainda, eu vou esperar quando eu tiver aí com 60, 70, 80 anos, aí eu me converto de verdade. Eu acho que essa vida não é para mim, eu não vou dar conta. E eu comecei a olhar as circunstâncias, irmãos, e parecia que eu não via saída mais. Na verdade, o diabo, guarde isso que eu vou te falar, ele muitas vezes age como uma aranha. Sabe a aranha? Ela vai tecendo a teia em volta da presa e a presa nem percebe. Às vezes é uma presa maior do que a aranha, mas a aranha vai fazendo de um jeito tão meticuloso, tão devagar, sem pressa, de forma estratégica. Quando vê, ela já laçou aquela presa. Então, assim é o inimigo. Ele arma o laço do passarinheiro, né? Como diz o Salmo 91.
E foi então que eu caí nessa rede aí, irmãos. Eu caí e o que aconteceu? Eu fui naquele culto à noite, fui lá e eu lembro que na época eu estava ajudando o pastor na área do louvor. Esse pastor já está na glória com Deus e eu ajudei ele na pregação, eu ajudei ele o tempo todo ali. Só que chegou um momento que no final ali ele queria trazer uma palavra. E ele falou: irmãos, sentem porque hoje o Espírito Santo me revelou algo diferente. Eu estou encucado com isso. Sabe o que ele falou, irmãos? Ele disse assim: irmãos, o Espírito Santo está me incomodando aqui, eu preciso falar. Tem uma pessoa aqui hoje que decidiu que não quer mais andar com Deus, decidiu que quer voltar para o mundo, e no seu coração ele já tomou a decisão de que esse será o último culto. Irmãos, ele começou a falar tanta coisa, ele começou a falar de uma maneira tão clara que eu fiquei em choque naquela hora, mas mais em choque ainda quando ele leu a passagem que está lá em Lucas, se eu não me engano, Lucas ou capítulo 17 ou capítulo 19 ou 18. E ele disse assim: olha, irmãos, eu vou ler para vocês uma passagem de Jesus. E então ele leu essa passagem em que Jesus diz assim, ó: qualquer um que fizer um dos meus pequeninos tropeçar, seria melhor que lhe fosse amarrado uma corda no pescoço com uma pedra e lançada no fundo do mar. Irmãos, quando eu vi aquilo, eu pensei: gente, mas Jesus não era bonzinho? Jesus não era assim carinhoso nas suas palavras? Eu nunca li esse versículo. Que coisa absurda, Jesus preferia que uma pessoa morresse do que desviar um dos seus pequeninos, irmãos. E esse pastor então começou a dizer: olha, não queira saber das consequências que vão vir sobre a sua vida, volte-se para o Senhor, se arrependa. Irmãos, ali eu fui me quebrantando, eu fui chorando e o Espírito Santo me tocou de novo. A graça de Deus, irmãos, porque se fosse por mim, eu já não estaria aqui hoje falando com você. Mas Deus, você já percebeu que Ele tem umas cordas de amor? É isso que a Bíblia diz. E Ele vem nos laçando, Ele vem nos chamando sempre para a presença dEle. E ali eu entendi uma coisa, que se eu desviasse dos caminhos do Senhor, eu ia levar muita gente comigo. Muita gente ia por buraco junto comigo. Muita gente ia desanimar na fé. Então é por isso que Jesus disse: ai daqueles por quem vem o escândalo. Porque, irmãos, isso é muito sério. Quando você fala de Jesus, quando você assume um compromisso com Cristo, você não pode mais retroceder. E é isso que o Espírito Santo colocou aqui no meu coração. Eu vou ler 2 passagens da Bíblia que vão impactar você. Eu não quero aqui te trazer medo, mas eu quero te falar: cuidado, porque o inimigo pode estar laçando você. A sua vida pode estar sendo travada e pode piorar se você não tomar essa decisão que eu vou te passar aqui hoje. Você tem que fazer exatamente o que eu vou te falar, tá bom? Então, antes de começar, vamos lá. Eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. É só clicar no botão inscrever-se, que está aqui embaixo do vídeo. Do lado vai aparecer um sininho, clica nele, seleciona a opção todas, dá uma olhada aí, para você não perder a oração da manhã, oração da noite e os vídeos da tarde que eu vou trazer para você, tá bom? Então vamos começar. Irmãos, então hoje é um assunto sério, mas eu acho que é muito importante você ouvir e abra o seu coração, porque se Deus revela algo, irmãos, é porque Ele é bom, porque Deus quer nos chamar para mais perto dEle, amém? Então eu quero falar hoje sobre o perigo de ter um plano B espiritual. E quando eu falo de plano B, eu não estou falando de economizar dinheiro, de fazer uma reserva, de se organizar. Não, irmãos. Inclusive, a Bíblia elogia quem se prepara, quem planeja o seu futuro. O problema é quando o seu coração tem aquele jeitinho de escapar, sabe? O problema é quando você diz assim: eu confio em Deus, mas lá no fundo tem uma vozinha dizendo assim: se Deus falhar, se Deus demorar muito, eu não vou dar conta. Eu vou correr para aquela pessoa, eu vou usar aquele esquema, eu vou contar aquela mentirinha, eu vou voltar para aquele vício que eu sei que alivia minha dor. Então, irmãos, para a gente entender isso de verdade, eu quero levar você para dentro de um navio hoje. Vamos lá comigo? Você vai entrar junto comigo dentro de uma tempestade terrível. É claro que você vai imaginar aí na sua cabeça. E essa história foi contada lá em Atos, capítulo 27. A Bíblia mostra que o apóstolo Paulo estava sendo levado preso para Roma. E então o navio enfrentou uma forte tempestade, um vento muito forte. E eles ficaram vários e vários dias sem ver o sol, sem ver as estrelas. Irmãos, tente imaginar aí o desespero das pessoas, aquela sensação de que não teria escapatória, e realmente o navio começou a se despedaçar. Então tinha o barulho da madeira estalando, a gritaria daqueles homens, o medo tomou conta do coração daquelas pessoas e eles passaram mal, isso mesmo. E nessa hora aconteceu uma coisa muito interessante, porque os marinheiros, que eram os especialistas, sabiam tudo de embarcação, eles que entendiam tudo de mar,
decidiram fazer algo que fazia todo sentido. Eles queriam fugir desse barco. É isso mesmo. Olha só o que a Bíblia diz em Atos 27, versículos 30 ao 32. Está escrito assim, ó: Os marinheiros, porém, tentaram escapar do navio, arriando o bote salva-vidas como se fosse lançar âncoras da proa. E Paulo disse ao oficial e aos soldados: Se estes homens não permanecerem no navio, vocês não poderão ser salvos. Então os soldados cortaram as cordas do bote salva-vidas e o deixaram cair. Amém? Irmãos, presta atenção nesse detalhe aqui, ó. O navio, ele tinha um bote salva-vidas. Era aquele barquinho menor, sabe? Usado para emergências. Pois é, na cabeça dos marinheiros, aquilo era a salvação deles. Porque eles pensaram, o navio grande vai afundar, mas a gente se garante naquele barquinho pequeno, eu tenho certeza, vai dar certo. Então eles fingiram que iam soltar as âncoras, mas na verdade eles estavam preparando a fuga deles. Aí Paulo, naquele momento, dirigido pelo Espírito Santo, é claro, ele percebeu que eles estavam armando uma fuga e ele então trouxe uma revelação que mudou tudo. Ele falou o seguinte: se eles fugirem, ninguém se salva. Irmãos, isso aqui é muito forte, por quê? Paulo entendeu que enquanto ele tivesse uma saída de emergência disponível, eles não iam confiar totalmente no livramento de Deus. Isso porque Deus já tinha prometido um pouco antes, através de um anjo, que todo mundo no navio ia ser salvo, entende? Quando Deus fala uma coisa, irmãos, com a gente tem que confiar. E eu aprendi uma coisa, a palavra de Deus, ela não faz curva. Se Deus falou uma coisa, é exatamente daquele jeito. Aleluia? Não é nem mais, não é nem menos. E Deus falou, olha, todo mundo que estiver no navio vai ser salvo. Mas a gente sabe, né, irmãos, que a desobediência é a grande causadora de muitos problemas na nossa própria vida. E nesse caso aqui, eles queriam as duas coisas. Eles queriam a mão de Deus sobre eles, mas ao mesmo tempo eles queriam fazer do jeito que eles achavam melhor. Então isso é muito perigoso. E o que os soldados fizeram naquela hora? Eles não ficaram conversando, eles não oraram para ver se sentiam paz, certo? Eles não guardaram o bote para usar depois. A Bíblia diz que eles cortaram as cordas e deixaram o bote cair. Olha que interessante, irmãos. O bote caiu naquele mar revolto, foi levado pelas ondas e naquele momento eles ficaram sem opção. Ou Deus salvava eles ou todo mundo morria. Oh, meus irmãos, e sabe o que aconteceu no final? Aleluia! O barco acabou encalhando, ele se partiu, mas todos chegaram em terra firme a salvo. E eles ficaram até agarrados aos pedaços de madeira, mas irmãos, ninguém morreu, porque Deus é fiel. E aí só para você entender que o negócio ali estava muito grave, mas mesmo assim Deus deu o livramento, isso é o mais importante. E aqui está o ponto que muita gente não enxerga e que eu quero que você pegue agora. Sabe o que acontece? Às vezes Deus permite que o seu bote salva-vidas, né, entre aspas, ele seja cortado da sua vida, para que você aprenda a depender do Deus que está no controle dessa embarcação, do Deus que está com você nesse barco. Aleluia! Irmãos, eu sinto que Deus está preparando um novo tempo na vida de vocês. Só que vocês precisam se desapegar às coisas do passado, às coisas que hoje ainda te prendem. Aleluia! Talvez você esteja pensando aí, pastor, mas eu sou muito precavido, eu sou muito prevenido. Qual que é o problema de eu ter uma opção extra, pastor? Irmãos, o problema não é o cuidado, o problema é onde o seu coração descansa. E vamos trazer isso para a nossa vida real, para o nosso dia a dia? Sabe aquele relacionamento que você sabe que não é de Deus, que te faz mal, mas você não termina de vez porque você tem medo de ficar sozinho? Você tem medo da solidão? Pois é, esse namoro é o seu bote salva-vidas, entende? Você não está confiando que Deus tem alguém para você. Você está garantindo que você não vai ficar sozinho, mesmo que seja mal acompanhado. Vou te dar outro exemplo aqui. Sabe aquele dinheirinho extra que vem de um jeito errado? Você sabe que está errado, ou então aquela mentirinha que você conta lá no trabalho, que todo mundo faz? Pois é, esse é o seu bote salva-vidas. Você diz que confia, que Deus é o seu provedor, mas você mantém essa coisa errada, porque vai que Deus demora para responder, né? Porque vai que Deus falha com você em algum momento. É isso que passa na sua cabeça. Ou então, isso acontece demais, é a mágoa no coração. Para pensar. Aquela pessoa que você diz que perdoou, mas você guarda os prints da conversa dela no seu celular. Você guarda na sua cabeça aquela lista de ofensas, coisas que a pessoa falou contra você, e aí você diz, não, eu já perdoei, eu perdoo aquela pessoa, mas você fica guardando aquele ressentimento no seu coração. Você fica lembrando daquilo ali, e se a pessoa mais uma vez falhar com você,
você pensa assim: se essa pessoa pisar na bola de novo, eu tenho provas para atacar essa pessoa, eu tenho algo para falar para ela que eu não vou deixar barato. Então, irmãos, isso aí vai atrapalhando a nossa vida, e se a gente não cortar essas cordas, sabe, a gente vai ficando agarrado. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que nós devemos abrir mão não só do pecado, mas de todos os embaraços dessa vida, se a gente quiser trilhar o caminho do Senhor. Amém? Então, eu vou te falar uma coisa aqui com todo amor, porque eu te amo em Cristo e eu sei que dá medo mesmo, sabe? Dá medo da gente soltar essas cordas e algo novo não acontecer na nossa vida, o milagre não chegar. Mas eu quero que você saiba que quando os soldados cortaram aquelas cordas, eles tiveram que tomar uma decisão que fez toda a diferença. É uma decisão de vida ou morte, porque tem muitas pessoas que hoje estão nas igrejas e elas estão apegadas a alguma outra coisa e com isso elas não destravam. Deus não fala com elas, Deus não visita, elas não sentem a presença de Deus, elas não conseguem se libertar do pecado. Então isso é mais comum do que a gente pensa, irmãos. E se a gente quiser viver o sobrenatural, precisamos nos entregar de corpo e alma e espírito. Amém? E Jesus ensinou isso pra gente de um jeito muito fácil de entender quando ele falou sobre a mulher de Ló. Lembra dela? A história eu sei que é muito conhecida, mas eu vou resumir para você. A Bíblia conta que Deus ia destruir 2 cidades por causa do pecado, Sodoma e Gomorra. E então ele mandou os anjos para tirarem Ló e a família de lá, porque Ló era sobrinho de Abraão e Abraão estava intercedendo por ele. E sabe qual foi a ordem dos anjos? Saiam depressa e não olhem para trás. Olha só o que está escrito em Gênesis capítulo 19, versículos 15 a 17. Diz assim: No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: Rápido, tome a sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui. Saia agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Quando eles estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: Corram e salvem-se. Não olhem para trás, nem parem no vale. Fujam para as montanhas ou serão destruídos. E se a gente continuar lá no versículo 26, a Bíblia diz assim, E a mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto seguia e se transformou numa coluna de sal. Amém? Irmãos, muitas vezes a gente acha que a mulher de Ló olhou para trás por curiosidade. Deixa eu ver o fogo caindo, deixa eu ver a destruição. Mas não foi nada disso, irmãos. A Bíblia deixa muito claro que foi algo muito mais profundo. Ela olhou para trás com vontade de voltar. É isso mesmo. Ela olhou para trás desejando aquela vida que ela tinha. É como se o corpo dela estivesse saindo da cidade, mas o coração dela ficou lá em Sodoma. Ela não voltou fisicamente, ela parou. E aqui está um ensinamento tremendo. Quem não se decide acaba travando. A Bíblia diz que ela parou e olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ou seja, que é algo duro, parado, sem vida. Ela nem voltou para a cidade que foi destruída, porque tudo acabou, mas ela também não chegou naquele lugar da salvação. Ela ficou no meio do caminho. E quantas pessoas estão assim hoje, na verdade? Estão vivendo como estátuas de sal dentro das igrejas, sentadas nos bancos, cantando louvores, mas o coração está virado para trás, está olhando para a vida de solteiro que tinha antes de se casar, olhando para o mundo, olhando para os vícios, para os pecados, e ela começa a pensar assim: naquele tempo eu era tão feliz, eu nem sabia, agora eu estou aqui pagando preço, buscando viver em santidade. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Lá no Salmo 73, o salmista Asaf, ele diz que ele quase se desviou por ficar olhando a prosperidade dos ímpios. Pessoas que nem buscam a Deus e parece que tudo dá certo na vida delas. Ele quase se desviou. Então tome cuidado com isso, tá bom? E aí então, irmãos, lá em Lucas 17, Jesus ele comenta sobre essa passagem de Ló. Lucas 17, 32 e 33. Ele diz assim, Lembre-se da mulher de Ló. Quem tenta preservar a sua vida, a perderá. Mas quem a perder, a manterá. Aleluia! Olha que interessante, irmãos. Jesus está falando aqui sobre o final dos tempos. E ele disse que quanto mais a gente vai se aproximando do fim dos tempos, a gente tem que tomar essa decisão urgente. É por isso que ele falou, lembre dela, lembre dessa mulher. Ela tentou segurar alguma coisa, ela não queria perder o seu conforto que ela tinha lá em Sodoma e acabou ficando para trás. Então, o Senhor está falando aqui para nós hoje. Se nós já tomamos a decisão de andar com Jesus, é hora da gente finalmente romper com tudo aquilo que não agrada a Deus. Amém?
Eu sei que muitos de vocês estão pensando aí agora, mas pastor, é tão difícil, hein? Meu Deus, é muito difícil esquecer o passado, esquecer aquilo que aconteceu comigo. Às vezes parece que era melhor eu tirar essas coisas da minha cabeça, tanta pressão, tanta coisa que eu tenho que obedecer na Bíblia. Pastor, eu não dou conta. Irmãos, eu sei que parece difícil, na verdade é muito difícil. E o inimigo se aproveita, sabe, desse momento de fraqueza para nos fazer lembrar lá do Egito, quando a gente estava no tempo da escravidão do pecado, lembra? E a gente achava que era melhor estar lá do que na terra prometida, que tinha muita abundância, mas ao mesmo tempo tinha um preço a ser pago, que era a obediência. É por isso que o povo morreu no deserto, porque eles ficavam olhando só para aquilo que eles estavam deixando para trás, aquilo que eles estavam perdendo, e não olharam para a recompensa. E é interessante que a Bíblia diz lá no livro de Tiago que aquele que tem um coração dividido, ou seja, aquele que tem duas intenções, ele nunca se firma de verdade com Deus, não pense que esse homem receberá alguma coisa do Senhor. Eu quero receber, irmãos, então nós já vamos orar nesse momento. Eu quero receber tudo que Deus tem para mim, mas eu quero te falar uma coisa muito importante. Ou você começa a olhar para Jesus a partir de agora, ou então você não vai conseguir andar nesse mundo de cabeça erguida. Você vai estar sempre olhando para trás. Inclusive, Jesus disse lá em Lucas 9 que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não serve para o reino de Deus. Sabe o que ele quis dizer? O arado é aquela peça, que você vai empurrando ela e ela vai abrindo caminho na terra para depois jogar as sementes. E Jesus disse, olha, se você ficar olhando para trás, o caminho vai ficar torto. Você não vai conseguir manter uma vida reta diante de Deus. Você não vai conseguir olhar para onde você está indo. Então Jesus disse, olha, se você quiser fazer a vontade do Pai, você precisa olhar para mim, que sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Eu sei que você vai ter que tomar decisões drásticas a partir de hoje. Tem pessoas que continuam no caminho de Deus, mas continuam com a idolatria dentro de casa. É aquela fotinha na carteira, é aquela imagem de escultura que você sabe que não agrada a Deus. Irmãos, eu tive que jogar fora objetos que eu tinha, sabe? Na época, quando eu me converti, eu tinha CDs de músicas do mundo que aquilo não me fazia mais bem, não fazia parte da minha vida. Eu decidi quebrar tudo. Eu nem doei para as pessoas, irmãos, porque aquilo que eu vi que não fazia bem para mim, eu não desejava para ninguém. Então, eu tive que romper, sabe? E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Hoje eu olho para trás e eu não me arrependo de nada, porque a cada passo que eu dava em direção a Deus, Ele dava um outro passo na minha direção. Ele me guardou, Ele me protegeu. Por mais que eu tomei decisões firmes contra o mal, contra o inferno, Deus me protegeu o tempo todo. E eu estou aqui para te falar, se você tomar uma decisão hoje de andar com Jesus, ninguém, nada nesse mundo vai te tocar. Amém? Nós vamos fazer uma oração aqui agora, nós vamos quebrar toda amarra, todo mal, mas você vai tomar posse agora. Você vai renunciar o pecado e tudo que te afasta de Deus. Aleluia? Então, eu quero pedir para você deixar aqui o seu comentário. Você que foi tocado, escreva qualquer coisa que vai incentivar outras pessoas a querer ouvir a mensagem e não apenas ir direto na oração ou apenas querer sair do vídeo. Essa pessoa vai ler o seu comentário e ela vai se sentir motivada a também buscar a Deus, tá bom? Deixe também o seu pedido de oração. Nós vamos apresentar agora diante do Senhor e no final, a única coisa que eu te peço, compartilhe esse vídeo. Agora no YouTube, você vai ver uma setinha apontada para a direita embaixo do vídeo. Clica nela e seleciona o WhatsApp para enviar para os seus amigos e familiares, tá bom? Vamos orar então, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado pelo ar que nós respiramos. Obrigado por essa palavra que veio afiada, acertando em cheio a nossa alma, Senhor. Ó Deus, obrigado porque o Senhor não desiste da gente, mesmo quando a gente fica em dúvida, mesmo quando a nossa fé balança. Senhor, nesse exato momento, eu apresento a vida de cada um que está me ouvindo agora. O Senhor conhece tudo, meu Pai. O Senhor sabe o que a gente está pensando. O Senhor sabe quantas vezes a gente diz, eu confio em Ti. Mas lá no fundo do coração, a gente deixa aquele bote salva-vidas escondido. Pai, nos perdoe, Senhor, em nome de Jesus. Perdão, Senhor, por tentarmos garantir o nosso futuro com a nossa própria força. Perdão, meu Deus, por não acreditarmos de verdade
e a gente fica disfarçando isso, mostrando que estamos sendo cautelosos. Tem misericórdia, Senhor, porque a gente mantém muitos hábitos errados, muitas amizades, pensamentos, olhares pecaminosos. Nos liberte, Jesus, da luxúria. Nos liberte, Senhor, de todo pecado que machuca e fere o teu coração. Eu clamo agora, meu Pai, por coragem. A tua palavra diz que o Senhor nos deu um espírito de ousadia e não de covardia, de medo. Dá coragem, meu Deus, para essa pessoa cortar as cordas do passado, cortar as amarras, cortar aquele pecado de estimação que ela mantém só por garantia, só para não se sentir mal quando estiver sozinha em casa. Senhor, nos ajude, Pai, a depender somente de Ti. A Tua palavra diz no Salmo 37, o versículo 4 ou 5, que se a nossa felicidade estiver no Senhor, o Senhor concederá os desejos do nosso coração. Pai, tem pessoas aqui hoje que estão tão distantes do sonho se realizar e elas ainda não conseguem se desprender de coisinhas pequenas. Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para mudar a nossa vida a partir de uma decisão que nós tomamos. E se o Senhor colocou isso no meu coração hoje, é porque tem muita gente aqui hoje, Pai, que está presa, que o Senhor quer libertar hoje, em nome de Jesus. Por isso, meu Deus, olha para essa pessoa que se sente como a mulher de Ló. Ela está travada no meio do caminho. Ela não consegue nem voltar para o mundo porque já conheceu a Tua verdade, mas também não consegue andar para frente porque o coração está agarrado naquilo que ficou para trás. Arranca, Senhor, essa coisa que vem atrapalhando essa pessoa. Sopra o Teu espírito de vida, Senhor. Quebra essa estátua de sal. Faça essa pessoa voltar a caminhar para o alvo, andando nas montanhas, nos lugares altos que o Senhor já preparou. Aleluia. Eu declaro, meu Pai, que essa pessoa a partir de hoje vai começar a sentir a Tua presença. Vai voltar a orar. Vai voltar a ter prazer nas coisas do alto. Glória a Deus. Eu repreendo agora todo espírito de divisão, toda dúvida que o inimigo vem lançando, dizendo que Deus não vai mais perdoar porque a pessoa já errou muito. É mentira do diabo e eu repreendo agora em nome de Jesus. Pai, essa pessoa agora está renunciando, meu Pai. Ela está renunciando todo o seu passado. E nós vamos orar daqui a pouco, meu Pai, ela vai fazer uma oração de renúncia. E eu sei, meu Deus, que o Senhor está aqui no nosso meio. Eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. E o Senhor tem nos sustentado de forma sobrenatural. Essa obra aqui, meu Pai, ela não vai parar. O inimigo já tentou parar várias e várias vezes, mas eu estou aqui unido com o meu irmão em Cristo, com a minha irmã, e juntos nós estamos agora repreendendo todo o mal. Toda porta fechada caia por terra em nome de Jesus. Senhor, essa pessoa já tomou essa decisão agora. Ela vai andar contigo. Então abra as portas de emprego, meu Pai. Destrava negócios. Traz a cura para o corpo físico, para as dores que os médicos não explicam, meu Deus. Onde houver doença, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu mando embora, eu expulso desse corpo todo mal alojado. Eu repreendo em nome de Jesus. Ó, meu querido irmão, minha irmã, se você sente que você precisa entregar sua vida de verdade para Jesus, sem reservas, sem plano B, sabe? Ore comigo agora então. É você quem vai fazer essa oração. Eu vou orar daqui e você repete aí onde você estiver, tá bom? Faça de todo o coração. Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu entrego agora o meu coração. Eu entrego a minha vida e o meu futuro nas Tuas mãos. Jesus, eu te peço perdão, Senhor, por todos os meus pecados. Eu sei que o Senhor morreu na cruz e ressuscitou para me salvar. E nesse momento eu te peço perdão. Eu renuncio todo o pecado, tudo aquilo que eu tomei de decisão que não te agradou, de forma consciente ou inconsciente. Jesus, eu não quero mais viver no mundo. Eu corto agora tudo que me prende ao passado. E agora eu recebo pela fé o perdão, a graça e a salvação eterna. Ó Jesus, muito obrigado pelo Teu amor. Obrigado por se sacrificar em meu favor. Escreve o meu nome no livro da vida e me dê da Tua paz e restaure toda a minha vida para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Senhor meu Deus, eu coloco diante de Ti a vida deste homem e desta mulher. Pai, obrigado, Senhor, porque essa pessoa orou de todo o coração. Eu sei que muitos aqui estavam aflitos antes desse vídeo
estavam tristes, sem saber o porquê as coisas davam tão errado. Mas agora o Senhor revelou, Pai. E eu te peço aqui agora, Pai, que a vida dessa pessoa nunca mais seja a mesma. Que ela nunca mais volte ao jugo de escravidão. Que a Tua palavra liberte, que a Tua palavra cure e traga muita paz, alegria e prosperidade. E eu te peço agora também, Senhor, que esta oração se espalhe, que ela alcance lares e lares que o homem não pode chegar, o homem não pode fazer, mas o Senhor pode. Para Ti todas as coisas são possíveis. Louvado seja o Teu nome, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom?
O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.